Gente, eu estava lendo Provérbios, capítulo 23, nesses dias, e um trecho em particular me chamou muita atenção, porque o texto basicamente começa perguntando assim: quem vive carregado de dor? Quem vive brigando? Quem vive se ferindo sem necessidade? Quem vive com os olhos inchados? E a resposta, né, que Provérbios dá, ela parece muito simples. Ele diz assim: o homem que vive no vinho. Só que quanto mais eu lia esse texto, mais eu ia percebendo uma coisa. Eu conheço muita gente que se encaixaria dentro dessa descrição e que nunca encostou em uma bebida. Isso me faz pensar que então talvez o problema do vinho ele não seja apenas a bebida em si, mas o que ele faz. Porque o vinho, ele entorpece, ele de alguma forma silencia coisas dentro de nós e alivia, né, por alguns instantes o que a pessoa ela não consegue encarar quando ela está sóbria. E talvez, gente, o vinho da nossa geração, ele tenha mudado a sua forma, só que não a função dele. Calma que eu vou explicar um pouquinho melhor. Porque talvez hoje a anestesia ela não venha mais só no formato de uma garrafa. Às vezes ela vem no celular, naquela necessidade constante que a gente tem de se distrair, na na produtividade, né, que a gente usa para nunca parar, naquela busca incessante, né, por validação, na dopamina rápida, na nossa necessidade também de preencher qualquer tipo de silêncio. E foi nesse momento, gente, que eu comecei a pensar muito numa série que eu assisti, que chama O Gambito da Rainha. Então a série nos apresenta a personagem Beth, que é uma menina que perdeu os seus pais muito cedo. Ela cresceu, né, ali no orfanato e encontrou no xadrez um lugar assim de refúgio. Só que ao longo da série, a gente vê ela se afundando em remédios e também no álcool. E isso, gente, me fez perceber uma coisa. Talvez o vício, né, mais profundo dela não era apenas em substâncias, mas era em não querer desmonorar. Porque o xadrez virou um lugar onde ela encontrava controle sobre a situação dela, o valor dela, segurança e até a própria identidade. Ela entendia o tabuleiro, muitas vezes, melhor do que ela entendia as pessoas. E é nesse momento que a gente percebe, então, uma coisa muito triste. A Beth, ela não precisava vencer só porque ela simplesmente gostava de ganhar, mas ela parecia precisar vencer para continuar se sentindo alguém. E quando aparecia alguém que jogasse xadrez melhor do que ela entrava em crise. Porque se ela não era, então, essa pessoa, né, excepcional que ela acreditava ser, então quem ela é? O álcool nela, então, parecia funcionar como uma tentativa de controle, como se ela precisasse, né, anestesiar a própria fragilidade para, de alguma forma, conseguir continuar funcionando. A Beth, ela não queria só vencer no xadrez, ela queria silenciar alguma coisa ali dentro dela. E aí entra uma frase que me confrontou bastante, que diz assim:
A questão não é só o que você consome, é o que você usa para não sentir. E eu acho que essa série ela me pegou tanto, porque ela conversa com algo muito profundo aqui dentro de mim. Sabe essa sensação de você precisar performar para se sentir valiosa? De tentar, de você querer provar o tempo inteiro que você merece existir em algum lugar? E eu confesso, gente, que eu sou, assim, uma pessoa naturalmente mais tímida. Então, muitas vezes, eu sinto que eu preciso compensar isso de alguma forma. Como se eu tivesse sempre que acertar. Ou seja, falar super bem, ter sempre ali as melhores reações, ser interessante, né, o suficiente. Só que, sem perceber, com isso, a espontaneidade, né, que eu tinha, ela vai morrendo aos poucos. E, diferente, né, da Beth, eu não tento anestesiar isso com álcool, né, ou com remédio. Mas, muitas vezes, eu anestesio no excesso de distrações. Ficando, às vezes, horas no celular, vendo vídeos atrás de vídeos, porque, pensa comigo, enquanto eu tô ali distraída, eu não preciso encarar aquilo que tá acontecendo dentro de mim. E, gente, Provérbios, ele é muito forte nisso. Ele diz assim: não se deixe enganar pelo vinho, porque no final ele morde como cobra. Porque, gente, toda anestesia, ela vai parecer boa ali no começo, porque ela dá aquela sensação de alívio, de você ter o controle da situação. E ela faz você esquecer, né, por alguns minutos daquilo que você estava fugindo. Só que depois ela cobra mais caro. E é nesse momento, então, que Provérbios ele vai continuar dizendo uma coisa muito interessante. Você verá coisas estranhas e a sua mente imaginará coisas sem sentido. Porque, pensa assim, quando a alma ela perde, né, a sobriedade, a nossa percepção ela também vai começar a adoecer. Então a gente fica naquele estado vigilante. Aí, numa situação, você vai começar a pensar, nossa, mas tal pessoa não me cumprimentou. Acho que ela não gosta de mim, né? E a gente, então, vai criando, né, narrativas dentro aqui da nossa própria cabeça. E, no fundo, muitas vezes, tudo isso, ele nasce de uma alma que simplesmente está cansada, que está ferida, que está tentando desesperadamente se sustentar sozinha. E o mais assustador é que Provérbios, ele termina mostrando alguém preso dentro de um ciclo. Diz assim: quando vou acordar? Quero beber mais. Porque, gente, a anestesia, ela nunca vai resolver o problema. Ela só vai adiar. E depois, como a gente viu, ela cobra mais caro. Então talvez seja por isso que o evangelho ele seja completamente diferente. Jesus, ele não veio apenas para anestesiar, mas ele veio para despertar. Só que despertar dói, porque significa parar de fugir, parar de se distrair o tempo inteiro, parar de tentar sustentar sozinho uma identidade. Só que, ao mesmo tempo, é só quando a gente para de se anestesiar que a gente finalmente consegue ser curado. Porque
enquanto eu tô tentando silenciar as minhas dores o tempo inteiro, eu nunca deixo Deus alcançar elas de verdade. E eu acho que talvez essa seja a parte mais difícil. Deus, ele não quer só aliviar ali os nossos sintomas, mas ele quer tratar a raiz da causa. E isso significa, gente, que muitas vezes ele não vai competir, então, com as nossas anestesias. Porque enquanto eu corro ali para distração, né, para validação, para os meus excessos, eu continuo de alguma forma espiritualmente adormecida. Então, talvez a pergunta ela não seja só o que eu tô consumindo, mas o que eu tô usando para não sentir. E o que aconteceria se, em vez de correr para anestesia, eu levasse essa dor diante de Deus? Porque no fim, gente, o problema nunca foi apenas o vinho em si, mas é a nossa tentativa de fugir da própria dor. Só que nós já entendemos que fugir nunca vai curar, só vai prolongar o problema. Então, me conta aqui nos comentários qual tem sido a anestesia da sua alma. E se esse vídeo falou com você, já deixa o like, se inscreve aqui no meu canal e compartilha com alguém que talvez também esteja tentando de alguma forma silenciar suas dores em vez de tentar curá-las. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.